tipo assim, necessidade pessoal de cada cliente, né, cada enfrentamento que ele está tendo ali, mas o que eu estava fazendo em relação a assim, mostrar como que você vai fazer isso com o seu cliente era na reunião de alinhamento. Na reunião de alinhamento eu dava uma dica para ele: poxa, cara, você é o médico das empresas. O médico faz o contato com o seu cliente da seguinte forma: na primeira vez que você marca uma consulta com o médico, você vai lá e o que ele te pergunta? Ele te pergunta o que você está sentindo, né? Você marcou uma consulta com o médico porque você está sentindo alguma coisa. Então ele te pergunta: o que é que você está sentindo? Que dor que é que você tem aí? Então você, por exemplo, vira e fala para ele: estou com dor de cabeça, nariz correndo, espirrando e estou me sentindo indisposto. Pô, o médico para e pensa assim: ele pode estar com uma gripe, uma virose. Né? Aí o médico foi lá e fez um diagnóstico ali na hora. Mas o que ele precisa para confirmar esse diagnóstico? De um exame. Então a gente vira e fala assim: cara, você vai fazer uma primeira reunião com o seu cliente, onde você vai fazer um diagnóstico para ele. Você vai ser interessado pelo cara. Pergunta o que dói na empresa dele. Pergunta para ele o que ele está sentindo, que está ruim de controle da empresa dele, o que ele podia estar melhor. Né? Então se ele virar para o cara, por exemplo, e falar: cara, eu estou tendo lucro, mas não tenho dinheiro. Chega lá de pagar meu fornecedor, meu caixa está zerado. Eu não tenho dinheiro para pagar meu fornecedor. Então, por exemplo, já vai vir a cabeça: talvez esse cara tenha um problema de prazo. Né? Ele tem um problema de capital de giro, que ele não está tendo capital de giro para investir na empresa dele, ou seja, ele não está tendo dinheiro para pagar o fornecedor porque ainda não recebeu do cliente. Ele paga o fornecedor antes de receber do cliente. Fiz um diagnóstico na minha cabeça. Joguei as informações no Conte, joguei o balancete do cara no Conte, tá lá, desenhado para mim na hora de capital de giro. Olha, seu PMP não cobre o seu PMR, seu prazo médio de recebimento. Então você tem que pagar o seu fornecedor antes de receber do seu cliente, e você não tem o capital de giro que você precisava. A sua necessidade de capital de giro é maior do que o seu capital de giro. Então já aponta para ele: aí você vai falar o quê? Que ele precisa fazer um financiamento, ele precisa puxar dinheiro para ter capital de giro para pagar o que você tem de obrigação agora, e depois disso você vai mexer nos prazos da sua empresa para você não repetir esse erro novamente. Você tem que diminuir sua necessidade de capital de giro. Você vai fazer isso de que forma? Aumentando o seu PMP, aumentando o seu prazo com seus fornecedores e reduzindo o prazo que você dá para os seus clientes ou o tempo que você demora para vender o seu produto. Isso continua dessa forma ou isso é o passado? Isso eu sempre falo no alinhamento, porque eu acho que é uma forma muito, assim, uma coisa que o cliente ele tem muita dificuldade em assim, começar a apresentar o NoConte. Porque o que muitos fazem é chegar e abrir o NoConte e querer mostrar algo novo, sabe? Mas não é assim. Vender, a arte de vender, é você mostrar que o cara tem uma necessidade, reconhecer a necessidade dele e entregar aquilo que ele falou que precisa. Né? Isso é vender. E a gente precisa vender o NoConte. Então eu tenho indicado assim: você vai vender dessa forma, você vai chegar, fazer um diagnóstico, aquilo que você começar a entender que o cara está apresentando de problema, joga no NoConte vai ser o raio-x da empresa, ressonância magnética, que vai mostrar: sabe aquela dor que ele falou que está tendo? É por causa disso aqui, ó. Mas continua no processo agora. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode tirar, não. E qual é a etapa que isso entra? Depois dele assistir a metodologia? Não, é o primeiro. Ele faz parte depois de assistir a metodologia. Porque não tem alinhamento antes. Isso. A gente tem uma reunião de contabilidade consultiva para todos, onde a gente apresenta como que ele vai usar. Eu acho melhor a gente focar então só no que vai acontecer, porque se falar coisa passada, eu acho que a maioria vai ficar confusa. Então vamos focar só no que é agora. O que passou, acabou. Vamos focar tipo assim: a gente faz isso e isso. Então ele recebe, a primeira coisa, recebe a metodologia, depois dessa reunião, o que acontece, essas dicas do... Só uma coisa ainda, a gente fechou. Já que não tem mais reunião inicial, vocês vão ligar para o cliente. Bem-vindo ao NoConte, você recebeu o e-mail, o acesso da metodologia está lá, você dá uma olhada, na hora que você terminar, vocês fazem essa ligação? Não, é o contrário. A gente vai esperar esperar o cliente assistir a metodologia antes, para depois a gente entrar em contato. Mas como que ele vai assistir a metodologia? Ele recebe as instruções pelo e-mail. Assim que vocês fecham, ele já recebe o e-mail. Tá. Ele já recebe o e-mail com metodologia e com todos os próximos passo a passo. O Dias mandou lá no grupo de vocês lá explicando, né, como que ele deveria ser feita essa primeira Mas deixa eu instrução. até ver como é que veio aqui, eu passei uma coisa ontem, mas uma dúvida que eu tenho é a seguinte: por exemplo, vou dar um exemplo de um cliente que eu passei pro Diogo semana passada, passei no padrão aí. O cara tem 700 clientes, ele faz contabilidade consultiva desde 2004. Né? Ele não vai pegar e valer metodologia. Ele não tem tempo para isso, não tem necessidade disso, o processo dele de automatização. Ele vai ter que passar como todo mundo por esse processo,
Ou vai ter um processo determinado para esse perfil de cliente? Ou não, o processo é esse, tem que passar pela metodologia para depois fazer a reunião. Porque para ele não vai fazer tanto sentido. O processo do Diogo ele é diferente, né? Ele é de 10 mais, ele já é completamente diferente do nosso. Ele é aquela implantação de... 1780. Aí que Não, tá, mas o que estranho. passaram para a gente é que a implantação que vai determinar. Por exemplo, eu posso te passar um ilimitado, sendo que ele vai só automatizar. Porque a implantação do jogo seria vendas mais contabilidade, mais controladoria. O detalhismo do Pedro seria só vendas e de vocês só controladoria. Então, o que deu a entender para a gente que poderia dizer que eu poderia te passar ilimitado, eu te passei ontem. Mas que é o certo, assim, E minha o cara ia visão, fazer controladoria. Foi isso que eu Só controladoria. Eu te passei ilimitado ontem. O Diogo não vai receber um cliente grande, ele pode receber um cliente de 2 empresas. Só que ele vai receber o cara que tem um treinamento tanto de vendas quanto comercial, tanto controladoria. Mas de Foi isso qualquer que foi forma, passado pra gente. de qualquer forma desse jeito segue o que você enxerga de necessidade do cliente, né? Se o cliente quer só controladoria, ele vai ter só controladoria. Aí ele vai só pra você, por exemplo. Isso. Aí independente se for 2, 5, 10 ou 100 paga. Isso eu não sei, isso não tá claro pra mim não, eu tô só observando. Achando que meu funil tava fechado. Surpresa pra mim. Mas... E agora, voltando da Thaís, né? Uma pergunta que a gente... Hoje você ensina ele só a parte de vendas, tipo assim, ele tem que se virar para gerar os leads, ou você ensina ele a gerar leads também? Eu ensino ele só a parte de vendas. Eu Então, ensino ele, por exemplo, mas ele tem que mapear a carteira dele se ele tiver cliente, ele tem que entender o perfil, ele tem que saber qual nicho, qual segmento que ele está querendo. Então, assim, ensino ele a pensar sobre isso. Mas isso para gerar leads, não. para gerar Ele leads, se vira. não. Aí ele se vira. Mas aquele slide 10 Dez passos para vender continua. Ele foi fragmentado. Porque ele tinha uma parte de prospecção inbound e outbound, já acabou? Não, aquilo ali existe, só que aquilo ali não necessariamente ele gera leads, né? Aquilo ali ele vai entender quais formas. Ele tem de conseguir gerar os leads. Isso. Não, beleza, isso aí a gente vai seguir. Vou só abrir aqui o e-mail de boas-vindas que o cara recebeu no caso ontem. Né? Aí tá aqui. Implantação valor. Implantação o que envolve? Parametrização do endpoint em todas as empresas escolhidas por você. Tá. Treinamento personalizado e análise de resultados apresentados pelos dashboards da empresa escolhida. Isso daí não é de boas-vindas, não. Isso aí é o de formalização. Aí ele recebeu outra além Vai desse? receber outro link. A gente não recebe. Porque a gente não recebe. Ele recebe lá bem-vindo, não sei o que, tem um gifzinho lá da mulher de O e-mail que eles recebem é do próprio CS, né? Esse boas-vindas. Aham. Aí ele recebe e tá lá, o seu primeiro passo agora é marcar uma reunião. Aí a primeira coisa é entrar no conte, criar sua senha e login. Segunda, no meu caso, né? A segunda coisa é abrir a proposta recusável, ver o vídeo da Fernanda e criar sua proposta. Criar sua lista de e-mails para colocar no CSC para Aí empresários. depois você entra em contato. Aí depois, ele já tem que fazer aquilo ali, né? Tipo, ele já tem que entrar no conte. Quando eu ligar para ele, já ele vai estar com dúvida da proposta. Então, assim, a ligação é para ser as boas-vindas, mas o e-mail é o mais importante. Na hora que ele pegar o e-mail do cara, já tem coisa para fazer. Então, seria importante a gente, no final, fechou, falou assim, olha, reforçar que ele tem que ficar atento ao e-mail dele? Mais foco no e-mail até do que Ele na tem que ligação. focar também, eu acho, no engajamento do cara. Então, pelo que a gente está vendo aí, né, no início, o cara tem que andar com as próprias pernas sozinho. Então, às vezes a gente pega muito chimpa. Agora eu passei mesmo por missão, a galera não sabe nem falar no telefone. Então, tipo, é complicado, a gente tem que chegar, então, pelo que eu tô vendo, e forçar o cara ali, ou senão, se o cara for muito chimpa, velho, fala assim, passa o telefone do seu gerente contábil. Entendeu? Eu acho legal, porque o gerente contábil normalmente é mais novo, né? Ou senão alguém do TI eu acho também sensacional. A gente te vira aqui quando precisa, mas, por exemplo, seria interessante que você já fizesse uma avaliação disso também, já facilitaria pra gente. Não, e Fala, reforçar pô, o isso cara aí, não conseguiu abrir uma API você vai com você, continuar velho. trabalhando. Ele não vai conseguir abrir com a gente, Fê. Então, tipo, assim, nós não temos dificuldade. Igual, às vezes tem cliente que chega e fala assim, eu achava que eu só ia conseguir colocar a coisa no conte depois que eu falasse com você, se fizesse uma reunião com você, tipo assim.
pessoa já estava em conversa comigo, já tinha ligado, já tinha no WhatsApp, já tinha falado para ele É porque isso aí não era alinhado com a gente. E Agora a aí- gente está entendendo como Pois esse é. trabalho é feito. Inclusive, a gente há um tempo atrás falava muito sobre tipo assim, ó, cara, a gente vai te dar todas as ferramentas, todo o caminho, mas você que tem que correr atrás. A gente pegava mais firme nesse argumento. E hoje eu acho que ficou um pouco do lado isso, eu acho que dá pra voltar a fazer isso. Isso é o principal, assim, porque assim, a gente tem muita capacidade de ajudar a pessoa a fazer muita coisa. Eu sempre recebo feedback dos meus clientes que estão fazendo de fato esse funil, que estão buscando prospectar e afins. Porque eles sabem que não é eu e que não é só aquilo. Igual a menina mandou mensagem pra mim ontem: ai, Thaís, nenhum cliente mandou feedback do meu e-mail. Liga pra ele. Vai que eu tô tipo assim, o problema é meu, sabe? E isso é muito conversado. Assim, você tem que fazer o negócio, você tem que ir, tem que correr atrás. E tem que prestar atenção no que está fazendo, porque às vezes estão assiste a vídeo da proposta, aí a pessoa vai lá, liga e fica lá. Você não tá fazendo, acha que aquilo não é importante, que se ele fizer a proposta dele e não der certo, a culpa é nossa, assim, porque a gente não entregou a proposta boa pra ele, sabe? Ensina também essa parte de relacionamento, por exemplo, o cara tá lá mandando o CSC pro cara. Aí ensina como ele chegar até o cara para fazer a reunião diagnóstica, tipo, como mandar um e-mail, como chamar o cara sem ser muito agressivo. Passar de uma parte do funil para a outra, eu acho. Sim, agora a gente fez alguns kits, a gente fez um kit parceria. Esse kit parceria é onde ele tá mastigado, né? Tá mastigado mesmo, kit parceria, assim. Ele vai lá pegar o logo dele, colocar no negócio, postar em todas as redes sociais, tá explicado em quais redes sociais ele vai explicar, assim, segunda, quarta e sexta, o que ele tem que escrever, então ele não tem que preocupar com nada, ele tem só que fazer o negócio. Aí essa é uma das partes principais, tipo, da primeira parte, quando ele vem pro bote. Então, Isso ele recebe por e-mail?